Minhas lembranças com o primeiro controle que eu toquei na vida são de um controle duro e macio, um contraste forte de laranja também. Não sei, quando eu visito minhas memórias do passado, o contraste do passado é laranja. Deve ser por causa daquelas lâmpadas antigas. Na sua casa também tinha aquelas lâmpadas bem amareladas. Acho que era um domingo, à tarde, e o meu pai estava do meu lado. Nós estávamos sentados em um tapete bem felpudo e duro e estávamos jogando Street Fight. Eu não sabia jogar, mas eu sabia que o monstro verde dava choque se eu apertasse repetidas vezes o botão quadrado. Eu joguei muitos jogos no PlayStation 2 da família, mas eu sinto que eu mal aproveitei esse console marcante. Eu jogava tanta coisa que o analógico do controle sempre ficava molão. Aqueles controles me ajudaram a controlar e explorar diversos mundos que eu jamais andaria, com perspectivas únicas que uma mera criança não teria da vida. Também aprendi que há momentos que precisamos esperar para apertar os botões certos e a controlar a raiva, porque eu sempre acabava quebrando um controle de PlayStation, até que chegou um dia definitivo que meu pai me deu uma surra definitiva para eu ver como que os controles se sentiam. Eu com toda certeza joguei jogos podres e genéricos no meu PlayStation e eu sinto que eu mal aproveitei ele, mas sempre que eu reflito sobre o PlayStation, eu lembro do quão aqueles analógicos gordões eram gostosinhos e que eu ficava passando meu dedão embaixo daqueles dois melões. E eu curtia demais a sensação de ficar apertando aquele botão do analog até a espuminha afundar. Eu provavelmente gostava do PS1 porque tinham propostas mais infantiloides com ideias mais acessíveis para uma criança que não sabia inglês e queria um entretenimento colorido e não palhetas de cores dark do PlayStation 2. E nem era gostoso de se jogar porque meu primo tinha aquele controle clássico onde só tinham as setas direcionais. A brisa de jogar Crash e ele ser um dos jogos difíceis do videogame era devido a esse controle, nem era porque o Crash era difícil. Um dos que eu mais gostava de jogar era um do Tom e Jerry. Na minha cabeça tá vívido a memória desse jogo porque ele era muito colorido. Eu tinha a sorte grande de às vezes dormir na casa do meu primo no domingo e esperar ele pra escola de manhã. E aí eu ia me aproveitar do Play 1 dele, cara. Então eu ia, pegava de manhã pra tarde e eu só metia gameplay de qualidade. Crash e Tom e Jerry. E também um joguinho do Homem-Aranha. Até hoje eu não sei como se passa daquelas telas do esgoto. Eu só chegava até lá e recomeçava o jogo. Aí meu primo chegava, via eu sendo feliz no PlayStation 1 dele e largava um... Ô seu gordo burro, eu falei pra você jogar jogo de homem. Ficar jogando esse jogo de viado do caralho no meu videogame. Dos meus 4 aos 7 anos, o videogame e a TV Philips do meu primo eram as minhas amantes. Eu queria muito também a safada do Nintendinho do meu primo, que eu achava só bonito, assim, eu achava aquele controle muito bonitinho e eu queria muito o Nintendo do meu primo. Ou seja, provavelmente eu sou uma possível reencarnação do nerd boomer que usava argumento em 2009 de que jogos eram melhores antigamente. Eu era uma criança colorida no mundo onde tínhamos jogos ruins como God of War, Halo, Silent Hill nascendo. O videogame é uma atividade que vai além de só pegar um controle e jogar. Muitas vezes é sobre o jeito que você aproveita essa experiência e como que você se deixa ser transbordado para um novo mundo. É através das suas mãos que o jogo te toca e você consegue sentir a sensibilidade do movimento. Videogame é sobre sentir. Lá pelos meus 9 aninhos eu tinha certeza de que eu teria uma infância estabelecida em brincar com o pessoal, estudar e de vez em quando e nunca jogar um videogame. Mas aí meu pai só cola num dia das crianças qualquer e traz um fodendo Xbox 360 destravado com Toy Story, God 4 e um jogo de controlar um avião lá que eu achava da hora só porque você tinha uma capinha Blu-ray. Pô, tá ligado que quem é de vila, capinha Blu-ray é ouro. O controle de Xbox era uma anomalia nas mãos de uma criança sonista. Primeiro que o visual disso aqui é de outro planeta. Imagina você vivendo em 2011 com a sua vidinha normal e do nada cai esse monstro nas suas mãos. E você se depara com um controle onde seus dedões têm que ficar em polos verticais opostos. Mas esse diferencial me ajudou muito a começar a gostar de FPS. Era realmente revolucionário. Enquanto tínhamos o LT e o RT para atirar, a corja da concorrência tinha que atirar com os dois indicadores, com os dedos a poucos centímetros de se colidirem. A uruguaiada estava estagnada no passado. Eu lembro que quando eu chegava a tocar num controle de PlayStation 3, eu sentia que ele era frágil, que não era um controle que comportasse as minhas mãos de homem.
Posto em comparação com o controle do Xbox 360, o controle era até mais fraquinho. O controle do X-Caixa era um Nokia 2, mano, não tinha como competir. Eu até queria seguir com a minha vida com o meu X-Caixão enorme, Nokia 2, com aquele controle branco, duro. Ai, que saudade, eu consigo sentir eu apertando o X dele, quadrado, pesado. Ai, no quadrado não, o X. Mas então eu decidi expandir meus negócios de vagabundo gamer. Eu jogava no Clique Jogos porque o que é um AAA em comparação com Happy Wheels? E eu também curtia uns joguinhos de Facebook enquanto eu não podia jogar na sala, porque a família decidiu se reunir pra assistir uma novela. E eu lembro que com os meus 9 anos eu era o ogro web social, no ambiente onde eu não me importava em me socializar virtualmente com desconhecidos. Toda relação pra mim era uma moeda de troca. Essa mentalidade só mudou quando eu comecei a jogar Roblox e vi que fazer amizade com crianças desconhecidas que respondiam o meu "quem tem Skype" era intrigante. Amigos. Por ter nascido numa era anterior às telas de celular, as maneiras de entretenimento gamer eram escassas. Para você que queria jogar, você teria que aprender a pegar em um controle. E para jogar online de graça, você deveria pegar em um teclado. E não tinha essa de fácil adaptação de conectar um controle no teu PC via Bluetooth ou via cabo USB. E ele atender logo de cara. Era o teclado, não tinha jeito, era o teclado. E pro lado gamer da força, eu acredito que sempre é bom não se limitar, sabe? Não ter favoritismo nesse meio te desprende de autossabotações das próprias fandoms. Eu tentei diversas vezes baixar Minecraft na época que ele era hype, mas ele simplesmente não rodava no meu PC podre de ruim. Ele só rodava no meu Xbox, e era isso. Eu metia altas gameplays com Minecraft, que eu tinha acesso na época, e poxa, é um dos melhores Minecrafts do mundo dos games, é o Minecraft de Xbox. Jogava um Left 4 Dead em tela dividida, Halo, Rayman, Resident Evil, Call of Duty, Lego Marvel e mais uns 500 jogos genéricos da geração com amigos da escola e primos, e tudo em tela dividida, cara. Que tempo bom! Que tempo bom! O meu X-Caixa passou muito tempo comigo, mas eu tinha um pezinho no PC gamer. Era realmente uma das maneiras mais viáveis da época de poder jogar online com os amigos que eu havia conquistado no Roblox. Então eu consegui um PC marromeno que fez com que eu pudesse finalmente aproveitar um Roblox no Ultra, um CS que cada vez que rodava fazia minha placa-mãe estralar, PC esse que eu apelidei carinhosamente de Coisa. Eu nunca descartei um jogo de corrida no PC por causa da falta de acessibilidade e tatilidade de dirigir um carro com teclado. Na verdade, há jogos de corrida no PC que são gostosinhos. E diferente de se jogar no teclado, tanto quanto se jogar no controle, existem jogos que reinterpretam a experiência de se jogar, como GTA, Baldur's Gate. Baldur's Gate é um exemplo, tá? Muito da hora mesmo, porque a HUD, ela se muda toda. Porque você conectou o seu controle, e você agora vai ter que jogar de uma maneira diferente. Desliga seu modo The Sims. O jeito que você se movimenta é totalmente híbrido. Mas teve apenas um jogo que fez eu mudar minha opinião, e o nome dele é Doom. Quando eu tive meu primeiro vislumbre com o Doom 2016, eu sabia que um dia eu teria um PS4 para jogar ele, e quando chegou esse dia eu de fato gostei de jogar. Eu não consegui zerar, mas amei o processo de jogar. Gostei tanto que as 2 vezes que eu joguei eu não terminei. Já o Eternal, eu joguei no PC, e esse sim foi gostoso de se jogar. Eu comecei a sentir uma movimentação mais fluida. Doom é uma experiência com precisão de um boomer shooter. E esse nível só é alcançado com você usando fones de ouvido, sentado na frente de um computador com um teclado e mouse em mãos. Um analógico não se compara com o movimento de mover sua mão com tudo na cara de um diabrete e pressionar o botão esquerdo do mouse e sentir o barulho saboroso das balas atingir seu alvo. E em Doom você precisa constantemente de raciocínio rápido para não ficar parado e arranjar um jeito lógico de papar o próximo demônio na porrada, igual Hotline Miami. Eu zerei o primeiro Hotline pelo PC, plataforma que provavelmente ele foi feito, sendo pensado. Já o 2 eu tive preguiça de piratear, então peguei logo na PSN, porque eu tava no hiperfoco ferrenho de Hotline e eu precisava mamá-lo até a última gota. Jogá-lo pelo PlayStation foi uma experiência exótica, eu me sentia limitado em visão, porém meu movimento era muito fluido, já que jogar no controle é confortável, mas talvez eu sinta isso porque eu nunca tive um teclado mecânico desde que eu startei minha vida PCista, e provavelmente
provavelmente eu deveria comprar um, já que eu sinto que meus dedos já se exercitaram demais durante essa minha carreira. As sessões onde o combate dava pra ser feito em corpo a corpo eram fluidas e boas, porque correr enquanto eu atirava era um 50-50 ali, e se arriscar assim dava até uma adrenalina. E é bacana ver um indie sueco ser portado para um console, isso é querer se comprometer com a acessibilidade intrínseca dessa arte. Só do fato do jogo se permitir ser jogado num sofá já oferece um conforto para várias pessoas, e isso é arte interativa, uma arte que não se limita a ser entregue a só uma cidade, estado e país. A Devolver carrega um grande mérito em fazer um simples port de um jogo físico. E isso implica na chance de um cara sem querer acabar comprando o game por causa de uma capa maneira. Às vezes esquecemos a importância da acessibilidade nas prateleiras do varejo gamer e como que isso é um feito importante dependente do seu jogo. Eu senti isso quando eu tava na Santa Efigênia e me deparei com uma mídia física de The Pathless. Isso fez eu refletir sobre a importância da variabilidade do mercado físico. Eu acredito que ninguém pegou o The Pathless por causa que preferiram gastar R$300 num jogo AAA ao invés de dar uma chance a um jogo indie curto. Nós costumamos esquecer, porque nós normalizamos isso, o quanto que é importante para um produtor ter seu game em estante física, e o quanto que isso é um mérito para os jogos nos dias de hoje, onde as empresas já entraram no conceito de diminuir a produção de discos e que chega a virar notícia um AAA anunciar que vai ter uma mídia física. Nós brasileiros não temos mais esse costume de ir em uma loja de jogo e simplesmente se colocar no momento mais experimentativo do mundo, que é às vezes pegar um jogo de uma capa diferente, que nos vendeu uma ideia só pela sua arte. Comprar jogos virou um investimento que a moeda de troca é clara, tempo de gameplay e saber se o jogo não é medíocre, e também tem que ter nome, porque se for um Call of Duty Juarez e não um Red Dead Redemption, aí nem vale o preço. Eu sinto muita falta de só se jogar no desconhecido de um varejo que tá localizado numa esquina aleatória e que eles prometem trocar o jogo se não funcionar. E pra essa época valia a pena se arriscar com uma atitude dessas, já que era mais acessível os jogos. Mas sabe o que na minha vida nunca foi acessível? Educação básica, vida financeira estável, compreensão dos meus próprios sentimentos? Não, o que você tá me imputando essas coisas? Você tá maluco? Você tá doidão? Na minha vida o que nunca foi acessível de verdade foram jogos da Nintendo. A primeira vez que eu toquei em um console da Nintendo foi esse ano, com o Nintendo Wii emprestado do meu amigo. Esse videogame emprestado rendeu-me bons momentos em famílias e insights pra esse vídeo. Até agora eu só posso comentar sobre o Wii, pois às vezes que eu toquei em um Switch de alguém eu sentia que ia quebrar o brinquedinho colorido vermelho e azul e engraçadinho de criança, com uns Joy-Con que dá drift, um SL e um SR que se quebram com um assopro, um controle onde você não tem confiança de apertar com vontade qualquer botão, mas o seu bisavô, esse bisavô é raiz. Contendo uma biblioteca nichada e esquisita, o Wii é uma experiência que pode ser muito agradável ao público e ao mesmo tempo muito desagradável. O Wii é o primeiro cross-plataforma onde daria pra você jogar com o controle do seu GameCube, caso você tivesse, se você fosse um Enzo já acostumado. Mano, olha pra ele, cara. O cara jogava Resident Evil 4 num console roxo! A Capcom, que não era limitada, vendeu e portou o R4 para tudo que era console possível, já que era o lance do momento, devido ao que eu falo nesse vídeo aqui. Assista de imediato. Resident Evil 4 Wii Edition implica principalmente em experienciar esse jogo de 2004 de uma maneira mais imersiva. Se você não tiver o problema de coordenação motora, você desliza facilmente sua mira sobre seus inimigos e atira, e não tem aquela mira de canhão que há em suas outras versões. Você move seu pulso e braço até o inimigo. As batalhas contra os zumbis são mais imersivas, pois você não tá dependendo de um auxílio de mira, você é sua própria mira. Quando você é agarrado, balança o controle pra lá e pra cá, que nem um desesperado que se libera. Esse Resident Evil 4 é uma experiência menos arcade, que te prende nas batalhas com uma tensão e um sentimento mais pesado, já que você não tá dependendo dos seus dedos e sim do seu braço e mão para combater os ganados. Seu corpo inteiro reage quando eles vêm até você, o tempo de resposta é mais realista. O Wii deu muito certo com jogos shooters no estilo fliperama que dentro desse videogame faziam sentido. Isso não é demérito, porque você não tá necessariamente alugando uma arminha para jogar durante 15 minutinhos um jogo e comer em sua ficha.
o controle base já pode servir de pistolinha e pode ser interpretado e reinterpretado conforme a necessidade de gameplay. Isso é muito maneiro da parte da Nintendo. A multiversatilidade que o controle de Wii permite ao jogador de utilizá-lo é muito bacana. Um bom exemplo seria o jogo do Mamaco, Donkey Kong Country. Dá pra jogar esse jogo com um nunchuk e se você quiser, dá pra jogar sem um nunchuk, com o controle virado, e se você quiser executar algum ataque, mexe a sua mão esquerda ou direita. Depois de umas 4 horas de gameplay, teu pulso vai estar doendo? Vai, mas é imersivo. O controle de Wii, por ter essa liberdade de regras, foi um dos primeiros consoles que eu pude verdadeiramente jogar com a minha família, que por diversas responsabilidades do dia a dia e falta de interesse nesse hobby, não precisaram se esforçar muito para pensar quando jogamos golfe. O pessoal entendeu o que era para usar o controle como taco. Quando fomos jogar boxe, entenderam que os dois controles representavam as suas mãos. E quando fomos jogar no Mario Kart, o pessoal entendeu que o controle era equivalente a um volante. Por sinal, teve essa vez que eu botei esse volantezinho na mão de um baby de 7 anos, que era aquele tipo de criança que só curte desenho e música em looping, e deixei a criança curtir umas 4 horinhas seguidas de Mario Kart. Mano, e é isso, se você é um mileto do canal Demileto, que é um homem que aprecia o coito interrompido sem uso de preservativos, joga dentro! Vale muito a pena trazer uma criança para esse mundo, só para que você possa presenteá-la com um Nintendo Wii e poder ser um pai influente na trajetória gamer deste nenê. O Wii pariu um dos jogos mais mágicos que serviu para que a fandom gamer fanatizasse esse videogame e com toda certeza foi a razão de muita gente querer piratear Mario Galaxy. A Nintendo trabalha muito bem nesse lance de usar o videogame como um brinquedo, e quando você brinca com a criatividade e crença da criança, aquela brincadeira é real. Mover os brinquedos é uma experiência absolute cinema, e eu reitero que se pá, a Nintendo acredita nessa teoria dos brinquedos. Jogar Mario Galaxy no Wii é simplesmente divertido, porque dá pra sentir a gameplay. O Nunchuk parece que foi moldado pra andar por esses planetas, e eu me senti imergido com essa coisa dura e limitada de controle podre. Uma grande bomba irá estourar diante de você e vocês vão tudo ser executados. Isso é uma ameaça terrorista. Porém, ele faz você sentir que seus movimentos são reflexos do Mario. O Mario é essa potência atlética, então se ele rodar, você vai ter que dar uma batidinha no teu controle para dar uma rodadinha. Se você quiser fazer ele mandar manobrinhas aquáticas na prancha e debaixo d'água, é só rodar o controle também, que ele vai meter umas rodinhas lá, vai meter um Tony Hawks. Se você quiser sair voando como uma abelhinha, você vai apertar o botão mais relaxante pra ele ficar voando, né? Você vai ficar lá pressionando diversas vezes o botãozinho. Eu divido os mesmos sentimentos com Rabbids Go Roam, onde toda sua gameplay é única por causa do elemento Wii. Desde correr com os coelhos pressionando o gatilho, aos gritos que você pode ativar se mexer o controle, e isso somando com as atividades extras, que são minigames interativos do Wii, que vão de desenhar no seu personagem através do infravermelho do controle, a tratar seu coelho como um talkie-tom. Mas uma coisa que me prende nesses dois jogos e nos exclusivos de Wii é a movimentação. Ele traz uma movimentação única que orna com esses jogos, e obviamente todos são pirateáveis e possíveis de se jogar no PC, mas jogar esses jogos com o controle de Wii é definitivamente o charme deles. Jogar isso aqui num controle de Play 5, Xbox, não é a mesma brisa. Esses jogos não foram pensados em serem jogados sem esses controles de movimento. Eu digo com todas as palavras que os jogos de Wii alcançaram a fluidez que o acessório do Xbox não chegou nem perto. Eu não gosto de comparar, mas o Nintendo Wii é too much better do que o Kinect, porque a interação com ele não se define em você ter que ficar fazendo altas mímicas fingindo que tá pegando em espada. No Wii você já pega em espadas mesmo, só que é uma outra tecnologia, né? E hoje essa discussão nem vale nada, já que nós temos aquilo. O que não falar sobre o VR? Ele conseguiu atingir seu ápice épico, onde todos têm acesso a esse console? Não. É doido ver que estamos em 2024 e o VR continua sendo um produto playground de shopping e de eventos. Mas de fato ele é a promessa do Kinect compactado em um produto, e eu acho gostosinho os controles do Meta, que não são uma luva e é tipo uma ferramenta de alpinismo que você não chega a usar todos os botões do controle com seus dedos, né? Mas só usa os que importam, assim, tá valendo, assim, a mão tá fechando, a mão tá abrindo, e é sério, é muito esquisito, mas ao mesmo tempo é gostosinho, porque é ergonômico.
Esse pá é por causa desse conforto de controle que consegue captar e aumentar a acessibilidade de qualquer pessoa querer comprar VR, já que tem muita gente que nem gosta de jogar videogame, mas tem um VR, tanto para praticar conversas dentro do VR Chat, quanto para jogar jogos exclusivamente de VR. E você pode conhecer esse tipo de pessoa dentro do VR Chat, onde de fato você vê que qualquer um pode usar o controle do VR mesmo. Os 2 filhos com a mesma mulher. Aí você vacilou 2 vezes, né, mano? Ou seja, eu fui burro 2 vezes. Mas qual que é a brisa, cara? Por que você acaba... Você pega... Eu acho que um dos dons da tecnologia de realidade virtual e dos consoles portáteis é que eles apresentam formas diferentes e inovadoras de se jogar. Como se jogar e onde se jogar, e como um gamer não conformista que gosta de diversos gêneros de jogos, eu prezo muito pela multiformas de se experienciar um videogame. Um jogo não se prende apenas na forma como ele é, mas também na forma como que se joga ele. Em que posição estão suas mãos, como elas se sentem. Eu acredito que esta é a razão do prazer de um cara que prefere jogar Street Fight com aquelas tábuas de fliperama. Em certos controles nós sentimos mais conexão e às vezes até o jeito de segurá-los nos traz mais um tipo de conforto. Um dos grandes feitos do controle de PlayStation 4 é ele ser essa coisa xing-ling, que sai somzinho, tem touchpad, e com a evolução daquela movimentação de controle que já existia no PS3, mas tem certos jogos no PS4 que me convenceram que isso aqui é uma experiência PlayStation. Como Ghost of Tsushima, a Sucker Punch traz uns detalhes artísticos para o controle que é muito satisfatório. Ghost of Tsushima é um jogo que vale muito a pena de ser jogado pela caixinha de som, só para reparar nos detalhes do controle, e além de ter uma gameplay lisinha e ser um jogo bem gostosinho de se jogar, ele traz uma utilidade para tudo que tem no controle do PS4. Isso é algo que a nova geração traz com maestria, com o Xbox trazendo controles dinâmicos para qualquer tipo de pessoa, não adicionando muito e focando verdadeiramente na acessibilidade do seu console. Já que dá para só conectar o seu controle de Xbox One para um Series S, isso já faz a player base se manter muito mais só pelo fato de já poder economizar R$200 num controle novo. Já o PS5... Eu creio que Astrobot é sim uma experiência gamer válida pro GOT em quesitos técnicos de é muito gostosinho de se jogar. E é esquisito como esse jogo mexe com o nosso cérebro de macaco, fazendo você de fato às vezes escolher jogar ele primeiro antes de um jogo mais cabeça. Ele é pura dopamina e a promessa sintetizada das tantas propagandas que vimos da capacidade do DualSense do Play 5. Essa imersão aumentada através do controle é um fato intrínseco do porquê esse é um dos melhores DualSenses da nova geração. Eu acho que os únicos pontos negativos dele é que a bateria é fraca comparado ao controle de PS4. Eu não sei vocês, mas tem um lance ergonômico no controle que faz meu dedo direito doer quando eu passo horas seguidas jogando. Isso somando com o fato de, por padrão de fábrica, ele vir com a vibração no mais alto possível. Ou seja, se você for jogar Ratchet & Clank, The Last of Us ou um Astrobot 6 horas seguidas, capaz de você sentir nas suas mãos em pele viva o verdadeiro potencial vibratório do controle. Podendo sentir o que as 250 variações vibratórias podem fazer com suas mãos. Tem vibração que serve até pra sentir o grave da voz de um personagem em diálogo, fazendo você se sentir imergido no diálogo, que tem uma voz rouca de choro ou um grito de susto. Esse lance da vibração é muito adaptativo. É um jogo mais infantilzinho, coloridinho, você vai sentir suas pernas batendo no chão, ouvindo tuk-tuk da sua própria perna batendo no chão. Já quando é um jogo mais sério, essa vibração de andar é usada só em lugares muito específicos, em ações como pular ou correr. Os gatilhos do PlayStation conseguem passar bem o sentimento de apertar o gatilho de uma arma, sentir um motor de um carro ou de um foguete, e isso pra mim é o futuro da imersão gamer. Ele também aprimora o próprio som que vem do controle. Dá pra se ver mais ou menos esse caminho com um controle do PS4, esse lance de dinamizar o som que vai pra sua TV e pro que vai pro seu controle. Nossa, esse é o máximo do nível mágico de jogar videogame pra mim, o nível mais poggers de design de áudio. Isso é surreal pra mim até hoje. Chamadas de Discord sem fone, você pode ouvir sua panelinha tóxica falando todos os absurdos deles pelo som do controle, o que é legal pra
pra quem tá com o ouvido cansado de fone, e até mesmo pra uma espécie de controle parental. É isso mesmo, controle parental. Não é como se seu pai e sua mãe te dessem um videogame pra eles não terem que lidar em dividir conversas longas que definem sua personalidade através de gostos e hobbies, e assim dar a abertura de conhecer melhor o filho que tem. Mas eles não precisam se preocupar com esse papel na sua vida, já que você tem uma relação mais íntima e real com um cara que mora no interior de Goiás do que com a sua própria irmã mais velha. Eu ainda sinto que o PlayStation 5, se não alcançar seu potencial até 2027, ele vai morrer sem ter alçado o pico que poderia chegar com o PlayStation 4.2, já que a player base sonista se resume a um bando de otário gastando dinheiro com a mesma experiência sempre. Pois vivemos em uma época onde investir num remake que é literalmente o mesmo jogo, só que remodelado para rodar numa TV 4K, e não conseguir entregar os 120 FPS prometidos pelo próprio videogame, e isso tudo além de falar da experiência de só atualizar o videogame para jogar os mesmos jogos de skinzinhas mais liso. Isso traz dinheiro fácil. É claro que tem uns guria que joga as paradas diferentes, boas, só que infelizmente a fandom de Alan Wake e Monster Hunter não retém a maior porcentagem de jogadores. Os caras para evento para anunciar mídia física, mano. Bem, o que eu queria comunicar nesse vídeo é como que jogar videogame é bom, independente do que você esteja usando, um controle X que no lugar é um quadrado, um teclado que brilha no escuro ou com seus próprios dedos sobre uma tela. O que importa de verdade é jogar seu videogame, calçar esses calçados que às vezes nem podem combinar direito com seu sapato, mas cara, vale a pena reviver essa mesma experiência, só que com Havaiana. Não se limite a jogar por um teclado ou só por um controle. Às vezes jogar videogame fala muito sobre você, um macaquinho, descobrindo como funciona essa tecnologia. E o único jeito de você descobrir como funciona essa tecnologia é vendo até onde chega a capacidade desse controle japonês bizarro. Jogar videogame é muito mais sobre interagir e se envolver do que apenas chegar a um simples objetivo.